Oi, meu nome é Fernanda. E meu nome é Thaís. Somos estudantes da 7ª fase do curso de Letras em Inglês da UFSC. Nosso objetivo aqui hoje é explicar um pouco mais sobre como a idade influencia no aprendizado de uma segunda língua. Antes de tudo, vamos demonstrar algumas teorias que embasam o tema do nosso vídeo. Por muito tempo, existiu uma grande divergência de pensamento sobre o aprendizado de uma segunda língua desde a infância. A partir de 1900, já existiam pesquisas nos Estados Unidos demonstrando os aspectos negativos do bilinguismo. Segundo essas pesquisas, essa característica seria desfavorável para os processos cognitivos dos indivíduos, podendo provocar até mesmo retardamento mental. Para alguns pesquisadores, como Jaspersen, uma criança que aprendesse mais de uma língua não aprenderia nenhuma das duas por completo, como aconteceria se ela tivesse se limitado a apenas uma delas. Assim como o esforço mental feito para manter essas duas línguas poderia afetar o aprendizado da criança em outras atividades. Entretanto, a forma como essas pesquisas eram realizadas, sua metodologia e a forma como os dados eram analisados já era muito criticada na época por não levar em conta uma série de variáveis. Alguns pesquisadores já alegavam os efeitos favoráveis de se ter conhecimento de duas línguas. Lambert investigou os efeitos do par bilíngue francês e inglês no Canadá, e o que ele descobriu, ao contrário de Hakuta, foi que as crianças bilíngues possuíam um desempenho melhor que as monolíngues, tanto em tarefas linguísticas como em não linguísticas. Após esse estudo, muitos outros apareceram para corroborar a ideia de que o bilinguismo favorece o indivíduo. Ferreira, por exemplo, reafirma em seu estudo que em todas as pesquisas lidas, não encontrou nenhum estudo que comprove que o bilinguismo possa causar confusão ou qualquer outro transtorno cognitivo. Sabendo-se que hoje em dia, em geral, adquirir uma segunda língua na infância não é considerado prejudicial, uma dúvida que surge entre pais, professores e pessoas interessadas no assunto é: qual seria a idade ideal para se começar a aprender uma segunda língua? Ou às vezes, é verdade que quanto mais novo, melhor para aprender uma segunda língua? Vamos tentar descobrir isso através de uma história. Veja esses três personagens, Juju, Tobias e Pedro. Juju e Tobias têm 3 anos e Pedro tem 16. Todos estão passando por contextos diferentes de aprendizagem de uma segunda língua. Juju e Pedro são falantes de espanhol e se mudaram para um país onde o inglês é a língua oficial. Juju se saiu melhor aprendendo a língua e conseguiu dominar o sistema linguístico mais rápido do que Pedro, embora ambos sejam agora fluentes. Neste caso, podemos perceber que a idade teve um papel importante. Essa diferença de aprendizagem tem sido muito discutida e foi proposta por Lenneberg em 1967, a hipótese do período crítico, que atualmente tem sido chamada de período sensível. Nessa teoria, pesquisadores defendem que há uma idade, antes da puberdade, em que estamos mais propícios para adquirir linguagem e que depois dessa idade vamos perdendo essa capacidade. Essa hipótese, na realidade, foi concebida para a língua materna, mas acabou sendo generalizada e utilizada também para entendermos a aquisição de segunda língua. Em que ambientes em que a língua a ser aprendida é utilizada como meio de comunicação, como é o caso de Juju e Pedro, que se mudaram para um país onde inglês é a língua materna. Juju e Pedro, neste caso, estão aprendendo a segunda língua em contexto naturalístico, enquanto Tobias reside no país de sua língua materna, aprendendo inglês em contexto instrucional. Essas duas maneiras de aprender uma segunda língua, segundo Munhoz, são definidas como aprendizado através de imersão e aprendizado formal em sala de aula, respectivamente. Agora Tobias, que tem a mesma idade de Juju, é falante de espanhol também, mas não vive em um país onde o inglês é a língua materna e ou utilizado como meio de comunicação, uma língua oficial. O que significa que, para aprender, Tobias teve que entrar em uma escola de ensino de inglês, onde tem aula 2 vezes por semana, com uma duração de 1 hora cada. Nesse caso, Tobias não teve o mesmo desempenho de Juju. Não aprendeu a língua com tanta facilidade e rapidez. Dessa forma, idade não teve um papel tão relevante neste caso, pois ambas as crianças têm a mesma idade e mesmo assim houve diferença. O que teve influência aqui, na verdade, foi a quantidade de insumo recebida. Como Tobias não está em um país onde o inglês é falado o tempo todo, o único contato que essa criança receberá com a segunda língua é na escola de inglês, muito diferente da situação de Juju, que teria contato com a língua com uma frequência bem mais alta. Dessa forma, é possível perceber que idade não é a única variável que devemos levar em conta, mas a quantidade de insumo também e algumas outras, como por exemplo a motivação. A hipótese de quanto mais novo, melhor, se aplica melhor a contextos chamados naturalísticos, pois a criança estará envolvida com a língua com uma frequência muito maior e aprendendo implicitamente através disso, enquanto em um contexto instrucional, a criança terá um contato muito menor para aprender implicitamente. Depois de ver a história de Juju, Pedro e Tobias, fica muito mais fácil refletir sobre as perguntas iniciais.
É muito difícil definir uma idade exata para começar a se aprender uma segunda língua, mas, segundo as pesquisas citadas, se você se muda para o país onde a língua é falada, quanto mais novo você for exposto a interagir com a língua, mais rápido o processo vai acontecer. Por outro lado, se você não mora no país onde a língua é falada, a quantidade de insumo acaba sendo mais importante que a idade. Por isso, começar muito novo não terá um impacto tão relevante quanto teria em um contexto naturalístico. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como a idade afeta o ensino de uma segunda língua. Obrigada por assistirem!